Lucas está fazendo, porém atrasado. Olha, não tem problema fazer atrasado, tá, Lucas? Eu coloco os prazos porque eu acho que ajuda as pessoas a se organizarem, mas se vocês precisarem de mais tempo, não é algo que eu acho que é. Não vou tirar pontos por causa disso, contanto que chegando no final do quadrimestre vocês tenham feito, né, as atividades. Tá bom? Se tiver qualquer dificuldade, entre em contato. Tá bom? Eu vou passar a palavra para a Michelle, então. Boa noite a todos. Então, hoje, né, nós vamos discutir sobre distribuições probabilísticas. E o que veremos nessa aula? Nós vamos falar sobre distribuição normal, distribuição de Bernoulli, distribuição binominal e distribuição de Poisson. Então, vou iniciar falando sobre a distribuição normal. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar no chat, que aí a professora me avisa, ou então pode falar no áudio também. Distribuição normal ou de Gauss, né? Em probabilidade e estatística, a distribuição normal é uma das distribuições mais utilizadas para modelar fenômenos naturais. E, como mostra as figuras aqui, o modelo de distribuição, ele descreve uma curva simétrica e tem como média, conforme está aqui, quando é uma distribuição normal padrão, ela tem uma média igual a 0 e um desvio padrão igual a 1. E aí, então, nesse caso, a distribuição ela é chamada de gaussiana ou de normal. Ambas as curvas, elas demonstram a distribuição normal, no entanto, o que vai diferir uma da outra é o centro e a propagação, né? E lembrando que essa curva gaussiana é uma representação, como vocês estão vendo, de um histograma de frequência, né? Então, a partir de um histograma, é possível desenhar a curva. E aí eu vou explicar, nos próximos slides, a importância dessa curva, né? Bom, então, o modelo de distribuição normal, ele pode ser ajustado usando dois parâmetros, que é a média e o desvio padrão. Então, quando se altera a média, vai deslocar a curva para a esquerda ou para a direita. E quando altera o desvio padrão, estende ou restringe a curva, como a gente pode ver nas imagens abaixo, né? A de amarelo, a gente tem uma distribuição normal, que é representada pela letra N maiúscula, por μ, né, média, igual a 0, o desvio padrão, que é a sigma, igual a 1. E já na outra figura, que é a curva vermelha, né, já temos um N de distribuição normal, igual a μ, igual a 19, e o desvio padrão igual a 4. Então, vai se alterar o formato de acordo com os valores, né, da variável. Então, a gente viu que tanto a média quanto o desvio padrão, eles vão descrever exatamente a distribuição normal. Então, nesse caso, eles são chamados de parâmetro da distribuição. E aí, nessa imagem aqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre as propriedades, ou então características, né, dessa curva normal, qual que é a importância dela, né? A forma dela, como eu já citei, é uma forma de sino, formato mesmo, né? Sino. E a cauda são assintóticas. O que é isso, né? O eixo X. Isso quer dizer que os valores de X, eles podem variar desde menos infinito até mais infinito, portanto, e aí eles jamais, é uma curva que jamais vai tocar o eixo X, e então as caudas sempre vai ser abertas. O
que é importante nesse gráfico? A média, né, aqui está representada pelo Mi. A mediana, a moda são coincidentes, então vai ser todas nesse ponto. A área sobre a curva, né, então abaixo a curva, toda a proporção da área, ela vai ser igual a 1 ou 100%, porque ela representa a probabilidade, né? E a área correspondente à fração colorida na figura, a área vai corresponder à fração da parte colorida, por exemplo. Aqui a gente tem um aproximado, né, de 68%. Para que serve esse aproximado? Porque ao olhar a curva, você vai ter a capacidade de estimar. Então, assim, lembrando que é o interesse, né, dos cientistas preverem acontecimentos. Então, quando eles veem uma curva normal, automaticamente eles já sabem que essa área, desse ponto a esse ponto, vai estar representando, né, essa parte toda amarela, 68% daquela probabilidade. E esse 68%, ele vai situar a uma distância, né, de um desvio padrão acima da média e abaixo. E assim correspondem também às outras proporções, né, as outras probabilidades. Então, esse laranja vai representar 95%, e também está representando uma distância, né, de Mi mais 2 desvio padrão acima, e também Mi 2 padrão abaixo, né, negativo. E também, quando é 99,7% também, que é aproximado, né, vai estar representando, então, um Mi menos 3 desvio padrão e o Mi mais 3 desvio padrão. Tá. Por que, então? Isso é para inferir, né? Você olha, bate o olho, tem um resultado, você já tem uma noção, assim, rápida do que seria a sua proporção, né? Mas aí existem fórmulas para se calcular exatamente a probabilidade, e existem tabelas também, que eu vou explicar um pouquinho, que você pode calcular a probabilidade dessa área, né, que você quer descobrir. Michele, eu posso fazer só um comentário? Você explicou muito bem a curva normal. Eu só queria frisar que essas probabilidades, né, representadas pela área que você mostrou aí, de, por exemplo, 68%, né, que é essa área em amarelo, são probabilidades de quê, né? São probabilidades de ocorrência dos valores dessa distribuição. Porque essa curva, né, a normal, ela está representando a distribuição de todos os valores encontrados em uma certa variável aleatória, né, Michele? E aí, a área embaixo da curva representa a probabilidade de você encontrar certos valores dessa distribuição. Então, a curva normal ela representa distribuições de valores que tem, por exemplo, 68% dos valores dessa distribuição estão localizados entre a média, um desvio para cima e um desvio para baixo, né? Então, é isso que esse gráfico representa. E só vou também fazer um pequeno comentário sobre como isso se relaciona com o histograma de frequências, né? Imagine que você tem você pode representar a variável tanto com a curva como com o histograma de frequências, né? Como a gente viu nas primeiras aulas. E o histograma de frequências, ele representa também as probabilidades de ocorrência de valores em cada classe ou faixa ou intervalo, né, de valores. Então, imagine que você vai pegar esse histograma de frequências e vai produzir barrinhas cada vez mais estreitas, ou seja, intervalos cada vez menores, para você colocar valores ali dentro daqueles intervalos, dentro daquelas caixinhas. Então, quando aqueles intervalos forem ficando muito, muito pequenininhos, você vai finalmente se aproximando da curva normal. É assim que se dá a relação entre o histograma de frequências e a curva normal. Bem, é só isso. Desculpa interromper, Michele. Ótimo, acho que deu para entender melhor, né? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo de como pode estar utilizando essa distribuição no R,
né, que aquela referência mesmo que a professora Catarina indicou, da ECO da USP, aí traz o seguinte, exemplo, simular os dados de uma amostra de 200 tamanhos de quadris mesmo, do corpo humano, no R. A função R-norm faz a simulação de amostras aleatórias de uma distribuição normal e tem como argumentos N, que é o tamanho da amostra, e acho que é men que fala, e SD, que são os parâmetros, né, que é média, desvio padrão, né, que define a distribuição normal. Então, aqui é só um exemplo, jogando no R, de como ficaria, né, essa função, ao rodar, ela vai gerar um histograma, e dá para vocês mudarem os valores e vendo também como vai formar esse histograma, como ficaria a curva, como a professora Catarina falou, né, à medida que for diminuindo os intervalos e aumentando a amostra, né, porque a literatura traz que essa distribuição ela é muito usada para amostras grandes, né, para se visualizar melhor para as probabilidades, e depois fica a dica aí para vocês acessarem. Então, eu falei que tem como você fazer o cálculo, né, da variável, aquela curva, para você calcular a proporção que está dentro daquela área, né, que vale 1, você pode calcular a proporção tanto pela fórmula, que eu vou mostrar, ou você transforma o seu número, sua variável x, em z. Por quê, né? Porque transformar a sua variável x aleatória em uma variável z. Justamente porque existe essa tabela que foi construída, que é uma tabela da normal padrão para facilitar, e aí, a partir dela, você vai ter um percentil e você consulta, vou mostrar depois por um exemplo, vai ficar mais fácil, a probabilidade a partir do percentil que você encontra. Ah, mas eu não quero usar a tabela. Mas aí, pode falar. Só um minutinho, é que eu acho que você esqueceu de explicar o que é uma distribuição normal padrão, né? Que é uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1, né? Eu falei no início, né? Deveria ter retomado. Desculpa, você falou, eu me perdi. Perdão. Eu falei no primeiro slide, mas acho que é bom retomar, né? Que o que é uma variável x, né? A variável x, ela tem como notação uma média, a média e a variância. Já a variável z, ela vai ter a notação de média e desvio padrão. E já a distribuição normal padrão, ela é uma média igual a 0 e um desvio padrão igual a 1. Então, como eu estava falando, tem duas probabilidades de se calcular, duas possibilidades de calcular a probabilidade daqueles valores que aparecem na área da curva. Pode ser por essa fórmula, então você teria que calcular por integral, ou então consultando essa tabela. Mas para consultar essa tabela, a gente precisa transformar a variável x em z. E para isso existe essa fórmula, que vai ser o z, né, que é a variável, que é igual a x, que é a sua variável x, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Aí eu vou dar um exemplo, que tem no livro Jacques, para a gente ver a aplicação dessa fórmula. Vamos lá. Um treinador deseja selecionar, dentre os jovens que estão prestando serviço militar no quartel Q, aqueles com uma estatura de, no mínimo, 180 centímetros. Então, no mínimo, é igual ao maior, né? Para formar um time de basquete. Que percentagem é esperada de jogadores em potencial, sabendo-se que a estatura tem distribuição normal? Então, toda vez que fala que a distribuição normal é o que a gente já falou, né? A média igual a 1, desvio padrão igual ao contrário, média igual a 0, desvio padrão igual a 1. E nesse jovem, a média é de 175 centímetros. E o desvio padrão
é igual a 6. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Eles aconselham, né, na literatura, que primeiro deve-se desenha a curva normal, correspondente à estatura, e localiza a média. Foi falado que é 175 centímetros. E o valor 180, que ele quer qual que é a percentagem, né, de jogadores, né, no mínimo de 180 centímetros para o time de basquete. E aí, depois você vai rachurar essa área de interesse. E essa área, ela fica à direita de 180. Posterior a isso, você vai fazer o cálculo, que é a transformação. Aqui já está pronto, né? Então, ele vai transformar tanto a média, quanto o que ele quer, porque ele vai calcular um intervalozinho. Então, ele transformou a da média, então, a variável x, que era 175, ela passou a ser um z igual a zero. Por que aqui deu zero? Porque é uma padrão, né? E aqui, 180, vai ter um z igual a 0,83 calculado. Então, a partir desse 0,83, que eu vou mostrar em outro exemplo, a gente consulta naquela tabela, que eu vou mostrar direitinho como que faz, o valor da área. Então, nesse caso aqui, ao consultar, viu que a probabilidade é 0,29. Só que aí a área, ela está além, né? Então, ele vai pegar o 0,5, que a gente sabe que da média para a direita, da média para a esquerda, vai corresponder a 0,5, né? Por cento. Mostrando. 0,5% não, 50%, 0,5, né, igual a 50%. 0,5, Só para 50%. não confundir. Eu falei o quê? Você falou 0,5%. Ah, não, 0,5, que é igual isso, 50%. E aí, subtraindo, vai dar 0,20. O que corresponde a esse 0,20? Então, corresponde que 20, ao multiplicar, né, por 100, 20,33% dessa população, ela será constituída de indivíduos com estaturas igual ou superiores a 180 centímetros. E aí embaixo a gente vê essa palitazinha, que ele correspondeu às variáveis no exemplo para se ver, né, tanto a x quanto a z. Eu vou mostrar um outro exemplo, eu vou mostrar todas as etapas, eu acho que vai ficar melhor. Isso é o que eu acabei de falar. Outro exemplo é a pontuação cumulativa do exame SAT são bem aproximadas de um modelo normal. Então, tem uma média de 1.500 e um desvio padrão de 300. Sabrina é uma candidata desse exame, né? Aleatoriamente selecionada e nada se sabe sobre a aptidão dela. Então, qual é a probabilidade de Sabrina marcar pelo menos 1.630 em seu exame, né? Os sites. E aí, aqui é o que eu falei no outro exemplo, né? É importante desenhar a curva, marcar a média, e a partir da média marcar o que você quer saber da probabilidade. Se aqui ele colocou mais ou menos, né? Porque é o número 1.630, e ele coloriu a parte que ele quer, pelo menos, né? Que é igual ou maior. Então, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a gente vai transformar a variável x em variável z, utilizando a fórmula. Então, o que era 1.630 passou a ser 0,43. Tá. E agora eu vou consultar esse percentil na tabela. E aí eu vou usar 0,43, ele é mostrado na linha 4 e na coluna 3. Então, o que eu faço? Nas duas casas decimais, eu olho aqui, que é a primeira, 0,4, achei a linha. E para me achar aqui a coluna, eu vou utilizar a última casa aqui. E aí eu vou 0,03.
E aí eu faço o encontro. Quando eu faço o encontro, eu achei a probabilidade de 0,6664. Tá. Essa tabela, ela é só parte de uma tabela completa, né, de probabilidade normal. Deu para entender, pessoal? O que coisa vocês falam? Eu vou só fazer um comentário. Eu acho que tá indo bem, Michele. É só para frisar o que é transformar essa variável x na variável z, né? Tem a ver com transformar a sua variável de interesse e converter ela numa normal padrão, que é aquela clássica que a gente já conhece, com média zero, desvio padrão 1. Então, no momento que você converte a variável x na variável z, você é capaz de adequar e encontrar os valores de probabilidade do seu interesse, né? Porque você converteu na curva padrão normal. Existe essa tabela, e aí você vai lá e olha na tabela. Ah, tá, então agora eu sei qual que é a probabilidade de encontrar, de que Sabrina tire nota maior que 1630. Né? Então, se você faz essa conversão para poder consultar essa tabela, sabendo a probabilidade, tá? De que algo aconteça. Ficou claro, pessoal? Então, geralmente, né, essa tabela, ela vem com a área à esquerda, né? E aí, se você quiser saber uma área, como a gente quer saber a direita, é só pegar esse valor que você encontrou e subtrair por 1. E também você pode calcular essa probabilidade no R direto, que depois eu vou mostrar. Então, terminando o exemplo, né, a gente vai subtrair aquele valor que encontrou, porque ele deu a área à esquerda, mas a gente quer a área à direita. Então, subtraindo 1, pegando 1 e subtraindo aquela probabilidade, a gente vai achar 0,33, né? E aí a gente vai verificar a porcentagem, que é a chance dela tirar, né, pelo menos 1.630 lá no exame, né? E aí, se a gente fosse calcular o mesmo exemplo, direto, ele já vai direto no R, né? A gente vai usar esse comando. Esse Qzinho aqui, ele significa o quartil, que seria exatamente o ponto no X ali que você quer da sua variável, né? E aí você vai encontrar já direto o valor, não precisa subtrair. E depois, se vocês quiserem testar também. E, deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Toda vez que não for um desvio padrão igual a 1 e a média igual a 0, esse comando tem que estar falso. Se for... Michele, deixa eu fazer um comentário aqui. Na verdade, veja bem, você colocou aqui, se você tiver qualquer coisa diferente de 0 e 1, né, você tem que escrever, porque 0 e 1 é o padrão da função no R, né? Então, por isso que você tem que dizer, minha variável tem média 1.500 e tem desvio padrão igual a 300, né? Esse último argumento aí, lower.tail igual a false, tem a ver com o que a gente chama de cauda, né? Então, o que é isso? O lower tail, né, é a cauda inferior, digamos assim, seria o lado esquerdo da sua distribuição, que é onde você tem os menores valores, né? E o upper lower tail igual a true seria o contrário, né? Não, mentira, eu estou falando o oposto. O lower tail igual a false significa que você não quer os valores da cauda inferior, que é a cauda que está do lado direito. Por isso que ele já te deu 33%, né, Michele? Porque se você quisesse valores maiores que 1.630, o lower.tail teria que ficar igual a true. Entendeu? Já como você quer os valores menores que 1.630, o lower.tail vai ser igual a false. É daí que vem esse argumento, tá? Da função. Aqui é só a função que eu esqueci de passar antes, mas ela está aqui no comando, né?
Aí, o livro Jacques, de bioestatística, ele traz um exemplo, né, de aplicação prática desse E-score, né, quando você transforma a variável X numa variável Z e utiliza ela para análise, né, nesse caso aqui é o teste de densiometria óssea, e os resultados são valores de Z, que são desvios padronizados, né, em relação à média para mulheres da mesma idade que a paciente. Então, com o aumento da idade, né, principalmente após a menopausa, alguns médicos, né, ginecologistas principalmente, eles solicitam, né, de mulheres esse exame, porque se tem uma progressiva perda da massa óssea que vai favorecer fraturas, né, na coluna, no colo do fêmur, enfim. Então, esse teste, ele vai avaliar justamente a perda, e essa perda, ela foi calculada, né, com um padrão em relação à média de pacientes da mesma idade. Então, quando uma paciente faz esse exame, a gente vê a utilização, né, e a importância da aplicação dessa distribuição. E aí aqui mostra que o resultado, né, que quando se tem um T-score menor que menos 2,5, a mulher é detectada, ela tem o diagnóstico de osteoporose, né? Então, quando o DP, que é densidade mineral óssea, né, estiver mais do que 2,5 desvio padrão abaixo da média, ela vai ser diagnosticada com osteoporose. Ok, pessoal? Agora, quer voltar? Se você vir para Bernoulli, bota o outro exemplo. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, fui conferir e eu falei o contrário do que era verdade. Olha aqui só, nesse daqui. Uhum. Porque aqui a probabilidade que você queria é que a estudante tirasse pelo menos 1.630 nos scores, não foi isso? Então, seria valores iguais a 1.630 ou maiores que 1.630. Não é isso? Por isso que você usou o lower.tail igual a false. É isso, lower é para baixo, então são valores menores, né? Então, se lower.tail igual a true, significa que você quer os valores menores que 1.630. Mas não, você queria os maiores que 1.630. Por isso que lower.tail ficou igual a false, porque você queria que ela tirasse pelo menos 1.630 pontos. Essas questões de interpretação são super importantes, senão a gente acaba calculando as probabilidades do inverso do que a gente quer saber, né? Bom, era só isso. Desculpa, pessoal. Mas uma dica super importante para a gente tirar dúvidas no R é sempre usar o comando de perguntas, né? Então, eu vou botar até aqui no chat. Se o nome da função é pnorm, se eu digito interrogação pnorm na janela de comando do R, ele vai me dar a tela de ajuda. E aí lá ele vai explicar o que significa cada um desses argumentos, para que eles servem, o que eles fazem na hora que você inclui de um jeito ou de outro. Então, isso é fundamental para quem está usando o R. Nunca use no modo default, assim como se o modo default é o modo pré-determinado, né? Vocês precisam entender tudo o que está acontecendo em cada um desses argumentos para não acabar utilizando ele de forma errada, tá bom? Também tem a opção de colocar help, né? E colocar entre parênteses o nome da função também. Também dá. É outro comando. Então, nós vamos passar agora para a distribuição de Bernoulli. Como apresentado, né, na semana passada, né, uma variável aleatória x de Bernoulli é aquela que assume apenas dois valores, né? Se ocorrer sucesso, ou 0, por exemplo, né, se ocorrer fracasso. Então, a notação é x maiúsculo, então 1, né, para sucesso e 0 para fracasso. E essa função, ela tem a notação de P de x é igual a P. Então, quando você faz uma tabela, você coloca que a variável x, ela denota 0,
Então, a função de P de x igual a x, ela vai ser P de x igual a 1 menos P, e já quando ela for 1, vai ser P de probabilidade. Né? E aí eu vou passar um videozinho que vai explicar um exemplo. Considere uma questão objetiva de 5 opções. Qual a probabilidade de, no chute, eu acertar e errar essa questão? Então, ele tá perguntando pra gente qual a probabilidade de a gente acertar uma questão objetiva de 5 opções e a probabilidade de a gente errar essa questão objetiva de 5 opções. Quem que seria aqui a nossa VA que representa o experimento de Bernoulli? É justamente o chute da questão, certo? Então, vamos chamar aí uma VAX e falar que ela representa chutar essa questão objetiva. Então, qual que vai ser a probabilidade de eu acertar? A probabilidade de eu acertar é a probabilidade de sucesso, certo? Então, o que a gente vai falar? A probabilidade de sucesso é igual à probabilidade do x, que é o chute, ser igual a 1. Lembra que a gente falou que o 1 representa o sucesso? Então, x ser igual a 1 é o nosso chute ser bem sucedido, ou seja, acertar a questão. E qual a probabilidade disso acontecer? Se a gente tem uma alternativa correta entre essas 5 opções, a gente tem 1/5 de probabilidade de sucesso, certo? E qual que vai ser a probabilidade de fracasso? Ou a de x ser igual a 0, que a gente comentou que 0 vai representar o fracasso. Vai ser o contrário, né? Vão ter 4 erradas entre essas 5 opções. Então, a gente vai ter 4 entre 5 opções. Esse modelo, gente, é bem basicão mesmo, né? Esse daqui é até meio intuitivo com o que a gente já fez até agora, mas ele vai ser fundamental para a gente aprender o que vem depois. Olha aqui. Qual que é a probabilidade de sucesso P, então? Como assim? Agora a gente vai falar que uma VA que segue uma distribuição Bernoulli, que nem essa daqui que a gente descreveu, ela vai ter um parâmetrozinho, Pzinho, ó, representado por um P minúsculo, e esse parâmetro vai ser a probabilidade de sucesso do nosso experimento. A nossa probabilidade de sucesso a gente acabou de calcular, que é o 1/5. E a probabilidade de fracasso vai ser justamente a complementar dessa aí, certo? A gente só tem sucesso ou fracasso como resultado, então uma tem que ser a outra. As duas somadas tem que ser igual a 1. Então, 1 menos 1/5 dá pra gente 4/5, justamente quem a gente já calculou. Ok? Então, agora só pra gente ficar mais craque aí nos detalhes, olha aqui. Toda vez que a gente tiver uma VA desse tipo, que segue uma distribuição de Bernoulli, a gente vai botar esse Pzinho aqui dentro do parênteses, ó, essa vai ser a nossa anotação, a gente vai botar o X, que é a VA que a gente está falando, um tiozinho, Bernoulli e o P, que é a probabilidade de sucesso, dentro do parênteses, tá bom? E olha aqui a notícia boa, toda vez que a gente tiver uma VA que a gente sabe que segue uma distribuição de Bernoulli, a gente já vai ter formulazinha para nossa esperança, nossa variância, não vai precisar calcular à mão. Olha aqui como é que fica. A esperança vai ser simplesmente a probabilidade de sucesso, e a variância vai ser a probabilidade de sucesso vezes 1 menos a probabilidade de sucesso, ok? Esse carinha, então, ó, que vai vir aqui no parâmetro da nossa distribuição, só conhecendo ele, a gente já pode calcular a esperança e a variância dessa VA direto, sem ficar fazendo um monte de somatório. Então, é isso. Eu trouxe um exemplo para ficar mais objetivo. E a gente também pode fazer essa distribuição. Deu para entender, né, gente? É como, voltando lá no vídeo, né? Bem, como acho que Fernanda que ela chama, colocou, né, é uma distribuição bem intuitiva, porque, no caso, ou é sucesso ou é fracasso, então a gente sabe que o somatório vai ser 100%, então, se você tem uma probabilidade, né, você vai diminuir ao 100%, então você vai achar tanto o sucesso quanto o fracasso, né. Então, essa distribuição é mais simples, né, entre aspas, né, que a gente fala. E aqui é um exemplo dessa distribuição para se fazer no R, né? Então, seja X maiúsculo, né? Uma distribuição de Bernoulli, uma probabilidade de ser 0,7. E aí, se eu for calcular, né? X igual a 1 e P de X igual a 0, né? Então, a gente vai usar esse comando, debinom, e aí você coloca o que você quer, né? E aí você vai utilizar, você quer a sua probabilidade, você quer 1, e você vai colocar a sua probabilidade, o desvio, e você vai achar o resultado, que é 0,7. E a de baixo do fracasso também, você vai colocar a probabilidade,
se ela seu comportamento x é igual a 0, ou se x é igual a 1, você vai achar 0,3 no R, jogando o comando, né? E agora nós vamos falar sobre a distribuição binominal, né? A gente viu alguns conceitos, né, dela na aula passada. E aqui eu também trouxe uma introdução, né? Suponha que a probabilidade de um único teste ser um sucesso seja P. Então, a probabilidade de observar exatamente K sucessos em N tentativas independentes é dada por essa primeira formulazinha, que a gente tem é a mesma fórmula, né? Só que aqui ela está no formato e aqui ela está no outro, mas no final das contas é a mesma fórmula, né? Aqui você tem uma combinação, né? Aqui você expandiu a primeira parte, né, da combinatória. Você quer falar? Eu achei que você tinha ouvido. É que você só fez expandir essa primeira parte aqui, não foi Isso. Antes do igual, né? Uhum. E aí, nessa segunda aqui, que Gotelli traz no livro, né? N seria o número de tentativas, X é a variável, né? É o número de resultados de sucesso, e N fatorial significa, o N com interrogação significa N fatorial. Para explicar melhor, a gente só tem que relembrar as condições, né, de verificar se a distribuição é binominal, igual a gente viu, os ensaios são independentes, né, o número de tentativa ele é fixo, e cada resultado de sucesso ele pode ser, cada resultado do ensaio, ele pode ser sucesso ou falha, e que a probabilidade de sucesso é a mesma para cada tentativa, né, o P. E aqui eu trouxe também um exemplo explicando, para ficar mais didático, para vocês entenderem. Isso aqui, ó. Qual a probabilidade de acertarmos 3 questões no chute entre 4 questões totais? Vocês podem até reparar comigo, ó, que a gente já viu até agora como calcular isso daqui pelos métodos mais manuais lá de cálculo de probabilidade, com as combinatórias e tudo mais. E até daria certo, a gente pode calcular assim. Mas as distribuições, elas vêm justamente para facilitar a nossa vida com fórmula pronta já em um padrão de questão para ser mais rápido para a gente. Vamos ver agora qual que vai ser a fórmula para resolver questão desse tipo. Olha, nesse caso, o nosso x vai ser o número de acertos totais. Como a gente falou, o número de acertos totais, que é o número de sucessos, né, é justamente a VA que vai seguir a distribuição binomial. Então, o que a gente quer? A gente já quer acertar 3 questões. A gente quer a probabilidade, né, de acertar 3 questões. E como o x é o número de acertos totais, né, a gente vai querer que o x seja igual a 3. Então, essa aqui é a probabilidade que a gente quer, certo? Mas como é que a gente vai calcular isso? Cadê a fórmula que eu falei? A fórmula está aqui, olha aqui ela. Bonitinha, toda colorida, só vamos ver quem é essa galera colorida, né? Que a gente não sabe. Olha, o K é o número de sucessos que a gente quer, que vai ser justamente esse cara que entra aqui, ó, no parênteses. No nosso caso, a gente já até escreveu, é o 3, tá bom? O N vai ser o número de repetições que a gente está fazendo. Número de repetições, né? Quantas vezes a gente vai repetir o evento de Bernoulli. Aqui são 4 questões totais, então vão ter 4 chutes. Então, nossas repetições são 4. E o P é a probabilidade de sucesso, que nem a gente tinha lá na Bernoulli, né? A gente já tinha esse parâmetro. E numa questão objetiva de 5 alternativas, na nossa probabilidade de sucesso, que é a probabilidade de acertar, a gente vai ter uma alternativa correta entre 5 totais, certo? Então, vai ser 1/5. Show de bola? Mas e agora? Como é que faz isso aí? Agora, a gente pode substituir essa galera toda aqui dentro da fórmula, ó. O N vai ficar 4, aqui eu vou botar até como 0,2 para ficar mais bonitinha a nossa expressão. Isso daqui, gente, é uma combinatória, tá? Então, vamos fazer a combinatória entre o 4, que é o N, o K, que é o 3, vezes o Pzinho, que é 0,2, elevado ao K, vezes 1 menos o Pzinho,
elevado a n menos k. Então, vai ser 4 menos 3. Essa combinatória, como é que resolve mesmo? Ó, numerador fica esse primeiro cara aqui de cima, fatorial. Denominador fica o cara de baixo, fatorial também, vezes o de cima menos o de baixo, tudo isso fatorial, ok? Aqui a gente já pode botar, mantém aí o 0,2 elevado ao cubo. Aqui a gente já pode ver, ó, 1 menos 0,2 dá 0,8. E o 4 menos 3 vai dar 1, então nem tem expoente. Fazendo esse cálculozinho todo aqui, a gente descobre que essa probabilidade vale esse valorzinho aqui, ok? Então, repara, a gente não precisou ficar fazendo aqueles tracinhos lá que a gente faz. Então, a distribuição, né, como ela coloca, vem para facilitar o cálculo. Isso aqui, ó. Qual a probabilidade de acertarmos 3 questões no chute entre 4 questões? Então, aqui é um outro exemplo. Esse exemplo, ele está no livro do Gotelli. E ele fala... Oi, aqui, gente. Peraí. sua voz tá meio robô. Oi? Sua voz estava meio de robô, assim. Agora é porque passa Não, um caminhão melhorou. aqui. Ah, É porque tá. estava passando um caminhão aqui. Espera só um pouquinho. Tá dando para ouvir melhor agora? Tá, acho que Tá? É porque passou um caminhão aqui. Agora, um outro exemplo. Esse exemplo é... Nosso experimento, ele consistirá em jogar uma moeda 25 vezes, e o nosso resultado possível, ele é dado por um espaço amostral de números de cara, que vai do 0 até o 25. E aí, a probabilidade de sucesso vai ser igual à probabilidade de insucesso, que vai ser 0,5, e cada resultado, x, é uma variável aleatória binominal. E a probabilidade de cada resultado, ele foi obtido por essa fórmula, que é a mesma fórmula que foi apresentada no outro exemplo, né? Aí ele traz uma tabela já com esse resultado, e aqui a gente vai ter, nessa primeira coluna aqui, ele vai mostrar a amplitude total, né, dos números possíveis de sucesso das 25 tentativas, que foi de 0 a 25, e a segunda coluna é a probabilidade, que foi calculada a partir daquela fórmula, considerando os erros de arredondamento que traz no livro, né? Pois a soma vai ser igual a 1. Então, toda probabilidade, ela foi calculada pensando numa probabilidade de 0,5 para essas 25 tentativas de forma aleatória. E aí, se ele traz esse gráfico, e esse gráfico ele vai demonstrar a quantidade de tentativas, que essa é a notação, né, da distribuição binominal, que é x, bin, 25, 0,5. Então, significa 25 a quantidade de tentativas, e aqui 0,5 a probabilidade. Então, a partir daquela tabela, construiu-se, né, o gráfico com essa distribuição, né? E a gente vê que essa distribuição, se a gente for fazer uma curva nela, né? Vocês acham que a curva dela vai ficar parecida com a curva normal? Então, ela tem uma média... Gente, peraí, só um minuto. O ventilador que caiu um raio ali. Então, a partir daquela tabela anterior aqui, né? Deixa eu voltar aqui o raciocínio, acho que eu até perdi. Levei um susto. A gente tem um número de sucessos a partir das tentativas, né? Que são 25, e as probabilidades, cada uma calculada com a fórmula. E aí, a partir desses dados, formou-se esse gráfico que tem essa seguinte distribuição, né? E se a gente modificar a probabilidade, se a gente aumentar ela, o formato
A gente pode ver aqui também, né, que aqui a gente tem a resposta sim ou não em uma única tentativa. Lembrando lá que era fracasso ou sucesso. E que a variável x aqui embaixo, ela vai representar o número de resultados possíveis, e a variável p de x, ela está representando a probabilidade de obter o número de resultados positivos dessa distribuição. E quando a gente modifica a probabilidade, em vez dela ser... Gente, será que eu caí? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Michele. Ah, tá bom. Se a gente modifica a probabilidade de 0,5 para 0,8, a gente vai observar, a gente nota, né, que a expectativa para essa distribuição, a gente vê que agora a gente não tem mais um formato como o outro, ele está mais para a direita, né? E por que ele está mais o quê? Ela não está mais simétrica, né? Como a outra anterior, ela está mais para a direita, e a gente vê aí também que a gente pode fazer 25, que é a probabilidade, vezes 0,8 é igual a 20. E aí 20 é justamente o valor embaixo em x, que vai corresponder à moda, que é o pico mais alto deste histograma. E aí é a mesma notação, né? X representa o número de resultados possíveis, de 25 tentativas, e P de X a probabilidade de obter determinado número positivo, considerando uma probabilidade de 0,8. E aí a gente também pode fazer essa distribuição no R, né? E aí tem um exemplo aqui. Há uma probabilidade de 0,3 de um girino, ao forragear em um corpo de água, ser predado por uma larva de odonata. Determine as probabilidades de que, dentre 6 girinos que estão forrageando no corpo de água, 2 e 3 sejam predados. Então, isso é uma probabilidade binominal, porque a gente tem uma probabilidade fixa, né, que é 0,3, então, tanto sucesso, uma probabilidade fixa. A gente tem um número de tentativas, né, que está falando dois serem pegos, né, serem predados, e aí a gente pode utilizar esse comando, né, debinom x, que é a sua variável, aí a gente vê aqui nesse caso, eu quero 2, como está embaixo. Então, a probabilidade de 2 girinos serem predados, é só a gente digitar o comando, né? Colocar 2, colocar o tamanho, que é a sua amostra, né? Que são 6, e colocar a probabilidade, que é 0,3, você vai ter o resultado. E da mesma forma, você vai fazer para 3 e vai obter o resultado direto lá no R. Não precisa ficar fazendo na mão, utilizando aquela fórmula, né? Já Todo ajuda, né? mundo sabe a larva de odonata? Ô, Michele, todo mundo sabe o que é uma larva de odonata? Não sei. Libélula, é a ordem das libélulas. Hum. Elas vão comer os girininhos. Ok, vamos. Deixa eu fazer uma pergunta para a turma, que vocês estão muito calados, gente. A gente não pode ter uma aula inteira sem vocês falarem nada, né? Vamos lá. Qual que é, agora com tudo isso que a Michelle explicou, vocês conseguem, tá bem claro a diferença entre o que é uma distribuição de Bernoulli e a binomial? Qual que é a diferença entre a binomial e a Bernoulli? Agora que vocês viram as notações das duas, como que se calculam as coisas.
Tem alguém aí escutando a gente? Michelle, acho que estamos sozinhas nessa sala. Não estou vendo ninguém. Apertei, mas não estou Acho que o entendendo. pessoal já está cansado do online. Eu confesso. Ô, gente, vocês têm que parar na hora que não entende, assim, né? Não, você tem, o que você não está entendendo, Joyce? Consegue identificar alguma coisa específica? Professora, eu só vou fechar a janela aqui. Só um minuto, Tá que bom. começa a chover aqui. Rapidão, peraí. Desculpa, pessoal, mas hoje está estranho aqui. Era o comando, Joyce, que você não estava entendendo? É porque, assim, eu fiz uma pergunta anterior, né? Sobre a distribuição de Bernoulli e a distribuição binomial. Vocês conseguem distinguir as duas, né? Antes da gente, porque a gente está quase terminando a binomial já para ir para o Poisson, né? Então é importante em algum momento a gente já saber se isso deve estar bem solidificado, né? Ou bem compreendido. É lógico que a Michelle vai deixar assim os links dos vídeos, né, que ela passou aqui, que achei super didáticos, gostei da escolha, e os textos para leitura, né? Mas é importante a gente dar uma distinguida entre a Bernoulli e a binomial, né? Michelle quer explicar um pouquinho a diferença entre as duas? Gente, se cair, eu tento voltar, viu? Tá relampeando muito aqui. Quer que volte os slides, professor? Então, eu estava querendo chamar a atenção para o fato de que quando fala de... Exato, tá certo. Né, Joyce? Que binomial é sim ou não, presença ou ausência. Exatamente. E Bernoulli também. Né, Michelle? Deixa eu ver aqui que ela colocou. Não, que é só sim ou não, presença. Entendi que é sim. É isso mesmo. Só que quando a gente fala de Bernoulli, a gente está falando sempre de uma tentativa só. Se Michelle voltar alguns slides, volta nos slides que você tem um comando do R, né, no Bernoulli. Aqui. A distribuição binomial, a Bernoulli e distribuição binomial são intimamente ligadas, né? A diferença é que a Bernoulli é uma tentativa só. Se você fizer múltiplas tentativas, você tem uma distribuição binomial. Mas se você fizer múltiplas tentativas da Bernoulli, você tem uma distribuição binomial. Michelle, me corrija se eu estiver errada, tá bom? Quando a Michelle usou esse comando no R, de binom, abriu parênteses, 0,7, é importante, Michelle, sempre mostrar uma função no R, dizer quais são os argumentos. O que são os argumentos? Cada número que vem depois dos parênteses, né? Isso é algo assim que parece bobagem de explicar. Mas a gente não explica, a pessoa que nunca mexeu no R não entende nada. Então, o que vem antes do parêntese? É o nome da função. Aí você abre o parêntese e cada número ou palavra
que vem ali entre vírgulas, a posição deles importa. E cada uma dessas posições a gente chama de argumentos da função. Elas têm uma função específica dentro daquela função. Existe um objetivo para cada um desses números que estão aqui, né? Então, se você colocar no help da função dbinom, o primeiro valor é o x, né? Que é um vetor de quantis, né? É o seu número de interesse, né? Você quer saber a probabilidade de x ser igual a 1, né? Não é isso? O segundo valor, isso. O segundo valor, ele é o tamanho, é o size. Então, na Bernoulli vai ser sempre 1, esse segundo valor. E o terceiro valor é a probabilidade de que aquilo aconteça. Então, você está usando a mesma função da binomial para calcular uma tentativa de Bernoulli. Se o seu tamanho for 1, você está calculando a tentativa de Bernoulli. Se esse número, que é o segundo valor aqui da função binomial, for maior que 1, você já está numa distribuição binomial. Tá? Para você ver como essas coisas são intimamente ligadas. Eles são praticamente a mesma coisa. Só que a binomial é um conjunto de tentativas de Bernoulli. Certo, pessoal? Catarina, desculpa. Pode falar. Se for acima de 0,7, então tá errado para Bernoulli? Não entendi. Não. Ó, eu vou colocar aqui o uso, né? Isso aqui também é muito legal no R. Eu vou colocar aqui o que está dentro do help da função binomial. Isso vai ajudar a entender, tá? No help da função binomial, tem essa parte aqui que chama usage, quer dizer, os outros da função binomial, né? Então, você vai sempre usar o dbinom na frente, abrir o parêntese. O primeiro valor. Pode projetar, Michele, por favor, naquele mesmo lugar. Você parou de apresentar. Que eu achei que você ia projetar, não? Não. Não, tá, pode falar. Desculpa. O terceiro valor, o 0,7, é o valor da probabilidade de sucesso, né? Que é o Bernoulli, abre parêntese, é o pezinho que está lá dentro, né? Se você for no vídeo que a Michelle mostrou, a notação... Eu não sei se você mostrou de Bernoulli ou só de binomial, já me perdi. Acho que mostrou de Bernoulli, não foi? Mostrou. Então, a notação é x, tiozinho, Bernoulli, entre parênteses, e o P, né? Então, volta lá, Michelle. Não quero o videozinho, não. Quero isso aí, exatamente. Então, 0,7 é a probabilidade de sucesso dessa tentativa de Bernoulli, né? E aí, a probabilidade de que x seja igual a 1, ou seja, a tentativa de Bernoulli é o seguinte, se você, digamos que você tem uma moeda viciada, dando um exemplo, né? Só que essa moeda não é 50%, por isso que ela é viciada. Então, digamos que você tem 70% de sucesso no lance da moeda, né? Por isso que o P é 0,7. Aí eu quero saber qual que é a probabilidade, né, de que eu tenha o valor de x igual a 1, ou seja, que eu tenha sucesso. Então, a probabilidade de que eu tenha sucesso é 0,7, né? É bem óbvio assim mesmo, né? E a probabilidade de que meu x seja zero, ou seja, de que eu tenha fracasso, é 1 menos 0,7, que é 0,3. Se a gente fosse usar o R para fazer esse cálculo bem simples, né, a gente poderia usar com essa função de binomial, né? Então, cada probabilidade que seja 1, ou seja, que seja sucesso, em uma tentativa, sendo que a minha probabilidade é de 70% de sucesso. Então, o valor de resposta vai ser 0,7, tá? Agora, se você começar a mudar esses valores aqui do segundo argumento, né? Aí você vai para uma distribuição binomial, ou seja, você tem várias tentativas. E aí você tem outros valores resultantes dessas, dependendo da quantidade de tentativas que você vai ter, tentativas de Bernoulli que você vai ter na sua distribuição binomial. Certo? Quer que passe para outro? Pode ser.
acho que você pode continuar. Se ninguém tiver mais algum comentário. Tá, ficou claro, pessoal? Vocês estão mais confusos? O que a gente pode fazer, se esse for um assunto assim, particularmente difícil, é tentar passar mais exercícios, né? E aí ver como vocês se saem nos exercícios. Eu pedi para a Michelle preparar para essa aula exercícios que fossem assim, mão na massa, escrever no papel, né? No final da aula vocês vão ver. Que eu acho que nesses assuntos que são muito abstratos, né, como probabilidades, por exemplo, é importante que a gente faça no papel, que nem aquele videozinho que ela mostrou, né, da pessoa escrevendo, usando a fórmula, calculando, né. Exatamente, Joyce, é bem simples. Bernoulli é uma tentativa, binominal, mas tentativas. Exato. E aí, a partir dos exercícios, na próxima aula a gente vê se ficou mais claro, né? Mas eu vou pedir que vocês interrompam a aula, sempre, tá? Teve dúvida? Interrompe na hora, porque às vezes a gente deixa as dúvidas acumularem, quando chega no final, fica difícil, não tem como retomar tudo, né? É por isso que é importante que vocês vão interrompendo à medida em que a dúvida vai aparecendo, né? Estamos aqui tentando, né, Michelle? Porque probabilidade é um assunto, estatística de um modo geral, é um assunto que não é muito fácil, né? É um assunto complexo. E, às vezes, tem termos que a gente está acostumado a usar, e aí a gente usa de forma meio assim ordinária, né? Sem se preocupar muito, achando que todo mundo está entendendo. Então, é importante que vocês deem um alerta para a gente na hora em que as coisas ficarem confusas, tá bom? Isso vale tanto para quando o Michelle estiver dando aula, quanto para quando eu estiver dando aula, certo? Michelle, pode continuar, então, tá? Obrigada, professor. Então, agora nós vamos falar sobre a distribuição de Poisson, né? A distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade de variável aleatória discreta, que expressa a probabilidade de uma série de eventos ocorrer num certo período de tempo, né? Se esses eventos ocorrem independente de quando ocorreu o último evento. Então, ele não vai depender do anterior, né? É uma distribuição que vai, assim, o Gotelli traz que é uma distribuição de ocorrências raras e que o número ele tende a ter uma amostragem igual a zero. Aí eu vou trazer aqui qual que é a fórmula, né, de calcular essa distribuição. Então, calculamos a probabilidade a partir dessa fórmula, que é P de x igual a lambda elevado a x, dividido por x, que é a sua variável fatorial. Esse Ezinho que ele vai significar, ele tem um número, né, é 2,71, tem as outras números, que é elevado a menos lambda. Então, o Ezinho é a base dos logaritmos naturais, só para lembrar, né? E todo mundo lembra o que é uma variável aleatória discreta? Desculpa, Michelle, eu ficar interrompendo, mas é porque, para a gente ir bem devagar, né? Todo mundo lembra? Volta no slide, Michelle. Vocês lembram o que é uma variável aleatória discreta? Coloca aqui no chat para mim o que é uma variável aleatória discreta. Foi assunto que a gente viu nas primeiras aulas, né? Eu posso ter qualquer valor dentro dos números reais numa variável discreta? Não. O que a gente tem na variável discreta? Apenas os contáveis, né? Isso, tem que ser contável, exatamente. Não posso ter fração, né? São números inteiros, né? E tem a ver, geralmente, com o que o Michele trouxe aqui, né? Que é a probabilidade de
eventos acontecerem no espaço ou no tempo, ou numa área, ou num volume, né? Ai, desculpa, Michelle, eu estou te interrompendo demais. Não, que é bom, fica melhor a aula. Quem tem mais experiência, né? Obrigada, professora. Então, dando continuidade, né, Gotelli afirma que conforme a gente vai aumentando o valor do lambda, essa distribuição ela se torna mais simétrica, e quando, depois eu vou mostrar alguns gráficos, e quando esse lambda é muito grande, a distribuição de Poisson é praticamente indistinguível a de uma normal. Depois eu vou mostrar alguns gráficos da família. E aí agora, eu vou passar um videozinho, que é ele dando um exemplo a partir da fórmula. Exemplo aqui, vamos supor que a cada 10 minutos, ó, aqui a cada 10 minutos, você recebe pelo seu WhatsApp aí, eu vou ser legal com você, você recebe muito mais, você é popular. A cada 10 minutos, você recebe, em média, 5 mensagens pelo WhatsApp. A pergunta seria o seguinte, qual a probabilidade, em um determinado intervalo de 10 minutos, você receber um número de 8 mensagens? Então, olha só, esse carinha bem aqui, a cada intervalo de 10 minutos, você recebe, em média, 5 mensagens. Sabe quem é esse aqui? Esse é o meu lambda. O meu lambda é isso, é a média de sucessos que eu tenho em um determinado intervalo específico. Então, já sei meu lambda. O meu X é a pergunta. Eu quero receber, não 5, quero receber 8 mensagens. Então, a pergunta é essa. Qual a probabilidade de você receber, em um determinado intervalo de 10 minutos, aí, 8 mensagens? Então, X igual a 8. O que é que você vai fazer nesse momento? Você vai substituir na nossa relação aqui, na nossa fórmula, probabilidade de Poisson. Então, vamos lá, ajude aqui. Vai ficar lambda, olha só, lambda, quem é o lambda bem aqui? 5, elevado a x, que é 8, que multiplica quem? O E, o número de Euler, deixa E, elevado a menos lambda, a menos quem aqui? A menos 5, dividir isso aqui pelo fatorial de x, dividido pelo fatorial de 8. Então, é assim que você vai utilizar na hora de calcular a chamada probabilidade Poisson. O importante é você não se perder. X é a minha pergunta, eu quero receber 8 mensagens. Agora é importante você não esquecer, o meu lambda é a média de sucessos que eu tenho em um determinado intervalo. Observe que a cada 10 minutos você recebe, em média, 5 mensagens. Só que eu quero saber qual a minha probabilidade em um determinado intervalo de 10 minutos receber 8 mensagens. Então é assim que você vai fazer. Agora, você vai pegar a sua calculadora e vai digitar isso aqui. Ah, eu posso pegar esse valor aqui, multiplicar por 100. Qual o objetivo de multiplicar por 100? É que eu quero transformar o nosso resultado para a taxa percentual. Agora, vamos lá para a calculadora. Você vai fazer assim, ó. Probabilidade de x igual a 8, receber 8 mensagens vai ser. Vamos digitar? Coloque aí na calculadora. Abre a função aí, fração, e vai ficar 5 elevado a 8 vezes e elevado a menos 5. Para apertar esse E aqui, você utiliza aí o Shift. Shift, aí aperta o E agora, elevado a menos 5, dividido por 8. Aí coloca o símbolo aí, o botão aí do 8 fatorial. Ah, não esqueça de vezes 100. Esse valor vai ser de aproximadamente 6,5278%. Eu coloquei aqui com 4 casas. Então, esse foi um exemplo, né, da aplicação da fórmula direta para o cálculo, né, dessa distribuição. Exemplo aqui. E aqui é o que eu falei, né, que é o exemplo da distribuição de Poisson por meio de gráficos, né, de histogramas, que vai representar a razão desse lambda, né? Então, a gente vê aqui que à medida que o lambda ele vai aumentar, o lambda que está 4, né? À medida que ele aumenta, a distribuição ela se torna mais simétrica. Aqui a gente tem um lambda 0,1, que é a taxa, né? Vamos lembrar lá o que é o lambda, é a taxa de ocorrência do evento.
Então, lambda é igual ao valor esperado de x e também é igual à variância, né? Então, como ele explicou lá no exemplo anterior, que é a média de sucesso, né? Então, aqui é só um exemplo de uma variável x, uma probabilidade p de x, e nesse exemplo, quando você varia o lambda, você tem vários tipos de curva, né? E cada curva ela vai estar mostrando uma distribuição, se ela vai ser mais simétrica, se ela vai se tornar mais indistinguível de uma normal, como essa, né? À medida que você vai aumentando o lambda, né? E aqui é só um exemplo aleatório mesmo do Gotelli. Dá para ver a diferença, né? E aqui é um outro exemplo que eu trago, que é para vocês verem que é o que ele trouxe anteriormente. O Gotelli, ele fala que pode ser uma distribuição rara, né? Porque não é um acaso. Então, vou ler o exemplo para vocês entenderem. Existem cerca de 8 milhões de pessoas em Nova York. Quantos indivíduos poderíamos esperar ser hospitalizados por IAM, que é infarto agudo do miocárdio? Ou seja, um ataque cardíaco a cada dia. De acordo com os registros históricos, o número médio é de cerca de 4,4 indivíduos. No entanto, gostaríamos também de saber a distribuição aproximada das contagens. Como seria um histograma do número de ocorrências de IAM a cada dia se gravássemos a contagem diária ao longo de um ano inteiro? Então, o gráfico que eu vou mostrar já vai ser o resultado, né, dessa probabilidade de ter um lambda, que ele já fez aproximado, né, de um número médio de cerca de 4,4, mas como não existe, né, 4,4 pessoas, né, então é um número estimado de 4 ou 5, lá atrás os dados são aleatórios, dessa distribuição, para a gente ver aqui nessa figura. Então, a gente vê nessa figura que o número médio foi de 4,4 indivíduos, e esse é um exemplo de que eles basearam-se, né, em um ano das pessoas que moram lá em Nova York, e a gente vê que a média da amostra é 4, aproximadamente, né, 4,38, e é semelhante à média histórica que ele trouxe no exemplo, que era de 4,4, e nesse gráfico a gente tem um desvio padrão de cerca de 2, e então, que forma, né? Vai formar uma distribuição inclinada para a direita, né? Esses dados são dados, no exemplo fala que são dados simulados, para vocês verem a ocorrência dessa distribuição. Só aplicação. E aqui eu trago o comando que pode ser utilizado para se calcular também essa distribuição pelo R. Então, quando você tem a média, né, por unidade de tempo, área ou quadrante do lambda, você pode utilizar o comando abaixo. E aí você vai descobrir a probabilidade do valor dessa variável x, que é o comando, né, que é o que vem antes do parênteses, vai ser depois, e entre os parênteses são os argumentos, então x é a sua variável, né, que você quer saber, né, qual que vai ser qual vai ser a sua probabilidade, né, e lambda é a lambda que é a média de ocorrência. Então, nesse exemplo, qual a probabilidade de que 5 borboletas visitem uma flor? Então, precisa digitar o seguinte comando, aí você vai colocar qual que é a sua probabilidade, 5, e o lambda, que é a média, igual a 10, e vai dar esse resultado de 0,03. Acho que eu pus mais, não pus mais um exemplo, não.
Você quer falar alguma coisa? Pode passar para as atividades. Tá ficando claro, pessoal, como que é a distribuição de equação, como que ela funciona? Tem uma coisa que eu esqueci de falar desse gráfico aqui, que eu lembrei agora, que ele traz um exemplo que quando você está analisando o gráfico, 70% dos dados, eles estão justamente entre 2,4 e 6,4, que é onde a gente tem, né, as alturas, a gente vê maiores alturas do histograma, que a gente vê a quantidade, né, de probabilidade que deu nessa faixa. Então, a probabilidade de uma pessoa infartar está entre, né, maiores, né, 2,4 e 6,6. Esqueci de citar isso. Então, alguém colocou alguma coisa no chat? Deixa eu olhar aqui. A atividade, né, proposta vai ser feita à mão, a orientação é que seja feita à mão, num papel. Aí vocês vão escolher se é num papel branco, se é num papel quadriculado. E a atividade, ela vai ser postada no Siga, né? A professora vai abrir a atividade para ser postada. Aí a primeira atividade vai ser a partir da tabela abaixo. Vocês têm a média e o desvio padrão das pontuações. É tipo aquele exemplo que eu trouxe dos exames, RAT. Só que aqui vai ter 2 exames. E aí, a partir dessa distribuição, que é quase normal, vocês vão calcular quem teve um melhor desempenho. Vão utilizar aquela fórmula para transformar a variável x em z. Aqui tem a dica, né? Tem a formulazinha. E a gente quer a demonstração do gráfico mostrando por que um vai ter um desempenho melhor do que o outro. Aí seguir aqueles passos que estão nos exemplos, né? Primeiro desenha a curva, depois colore a área que quer, traceja e compara, para ver qual que teve o melhor desempenho. E o segundo é utilizar os exemplos dos slides, tá, do 25 a 28, porque tem os gráficos. Então, vocês vão pegar os gráficos e vão desenhá-los, né? E aí, quem quiser jogar naquela fórmula que ensina lá no R para fazer a tabela do P igual a 0,8 vai facilitar, né? A probabilidade do exemplo, né? Porque aqui a gente só tem a tabela com a probabilidade 0,5. E os gráficos, eles estão nos slides, mas a intenção é vocês transportá-los para o papel para ver como que é feita a construção e pensar como que o significado, né, dessa probabilidade. E aí, essas foram as referências. Foi isso, gente. Se alguém quiser colocar alguma coisa, tem alguma dúvida, vou postar daqui a pouco já a atividade, os slides, aliás. Ok? Vou parar aqui. Aí, qualquer coisa, deixa eu voltar aqui. Qualquer dúvida, aí vocês colocam lá no Zap também, o que a gente puder. Professora, será que ela caiu? Não estou vindo. Eu estava aqui. Porque tava... Travou, né? Eu estava pensando aqui também se eu mostrava aqui um gráfico do Wikipedia sobre equação, que tá muito bonitinho, assim. É parecido com o que você mostrou, Michele. Mas talvez ele seja mais didático, né? Eu vou... É bom. Só mostrar isso aqui. Vocês estão enxergando? Sim, agora sim.
Deixa eu ver. Estou tentando aqui. Tentando ver o que vocês estão vendo. Aqui, tá. Então, olha só. Esse gráfico, ele exemplifica, né, várias distribuições de Poisson com lambdas diferentes, né? Que a Michelle até trouxe isso, né? Um pouco. Então, se a gente coloca aqui, ó, o eixo X é chamado de index K, né? Índice K, aqui nesse caso, né? É o número de ocorrências do seu evento. Então, nesse caso, ele está fazendo um plot onde no eixo X você tem o número de ocorrências daquele evento, né? O que é uma distribuição de Poisson? É uma variável que representa a taxa de ocorrências de um determinado evento em um certo intervalo de tempo ou espaço, né? Ou área. Então, digamos que aqui eu tenho a possibilidade de ter de 0 até 20 eventos no meu eixo X, né? E o eixo Y é a probabilidade ocorrências determinadas aqui em K do evento, dado um certo lambda, né, que é a média de ocorrência desse evento. Então, se eu tenho 0 eventos, se eu tenho entre 20 possibilidades que ocorra nenhuma vez o evento, há um lambda de 1, então a probabilidade vai ser aqui, ó, de 0,35% de ocorrência. Ou também para um evento, né? Então, se a probabilidade aconteça uma única vez, um certo evento, no intervalo de 20 vezes, né? 0,35. E aí, isso vai caindo drasticamente. Perceba que a curva parece um J invertido, né? Se o lambda for 1. Se o lambda for 4, ele fica um pouquinho mais no formato de sino, tá vendo? Com a curva sendo puxada aqui para a esquerda, e se o lambda for 10, ele vai ficando cada vez mais parecido, ele fica, na verdade, exatamente igual a uma distribuição normal, porque está aqui batendo no meio da distribuição, né? Um lambda de 10 com a ocorrência de 10 no K de 10, né? Então, fica uma curva muito parecida com a curva normal à medida que o lambda aumenta, né? Então, isso aqui é um exemplo de como o valor de lambda influencia o formato da distribuição de Poisson, tá certo? Enfim, era só isso que eu queria mostrar. Eu acho que essa aula é, né, que esses exemplos que a Michelle trouxe serão fundamentais. Gente, eu estou tentando parar a apresentação. Parar a apresentação. Pronto. Né? Mais alguma coisa, pessoal? Algum comentário? Alguém quis trazer algo sobre o seu problema lá de pesquisa? Também, né? Sempre bom deixar um espaço no final da aula para que, se vocês quiserem trazer alguma questão de pesquisa de vocês, eu estou só me colocando à disposição aqui, sem marcar data para vocês falarem, né? Mas quanto antes vocês começarem a trazer dúvidas sobre isso, mais tranquilo vai ser o exercício final, né? Atividade final. Bem, é isso, né, Michelle? Muito obrigada, Michelle, pela aula, pelo cuidado aí de trazer o material. Você trouxe um material muito bom aí. E estamos aguardando. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato durante a semana, tá bom? Porque dessa vez os exercícios são diferentes. Agora, Michelle, vamos passar também os do CAN, né? Para eles fazerem, se quiserem, né? Vou dar uma olhadinha no que aqui tem no CAN sobre esse assunto e vou recomendar também. Acho que vai ser uma boa. Tem bastante do CAN. Além desses exercícios que a Michelle passou, tá? Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Vou interromper a gravação. Até a próxima semana.